8h09, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também lá no Face. Aliás, o pessoal comentando aqui, tem umas foiçadas aqui no escuro aqui, mas é tudo, pelo que eu acompanhei, tudo que eu vi aqui está dentro da linha de postura e de respeito que a gente exige que participe aqui do nosso canal. Mas tá todo mundo aqui comentando e a gente agradece as pessoas pelo engajamento, pela participação aqui também no Face, no YouTube e no Instagram. Esse programa fica disponibilizado aí nessas plataformas e também vira um podcast para todos os tocadores de podcast, vai para o jornal Folha da Manhã e também para o portal folha1.com.br, que é o sistema omnichannel que a gente usa para você acessar em todos os canais, né, possíveis e na melhor hora do dia também, que for mais conveniente a você. Voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e o apoio de Radimed. Nós estamos na série de entrevistas com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Campos. Hoje, pela ordem de sorteio, com a participação de todos os representantes dos partidos, no último dia 22, estamos conversando com a delegada Madeleine. Delegada Madeleine é candidata a prefeita de Campos pelo União Brasil, com o número 44. Já ouvimos na delegada aqui no primeiro bloco, nesse segundo bloco, na pauta para a gente conversar sobre outras propostas agora para saúde, educação, transporte e segurança. Deixa eu trazer aqui nessa bancada que tem, além do Aloysio Abreu Barbosa, hoje também o Edmundo Siqueira com a gente. Edmundo, por favor, para você abrir esse bloco. Candidata, você citou no começo da sua fala sobre saúde, você citou como um problema, na sua avaliação, um grande problema do município. Sim. Na GPP de março do ano passado, a saúde era vista como o principal problema, mas paradoxalmente era vista também como uma grande virtude. Acho que é a segunda virtude na avaliação das pessoas, do governo. A saúde apresenta ali algumas evoluções, enfim, de questão de construção. Você citou aí o governo do estado investindo na construção de hospital e tal, mas a saúde, acho que qualquer município, ela é um dos pontos principais a serem avaliados. E aí eu queria ouvir as suas propostas, né, em relação à saúde, principalmente, o que você pensa sobre a saúde do município. Bom, quero mais uma vez agradecer aos ouvintes da Folha, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando as minhas propostas, que são propostas sérias. Então passo aqui agora a falar sobre as propostas e sobretudo a de saúde. Bom, fazendo esse diagnóstico, como eu já disse, a reclamação é geral, de pessoas que estão nas filas, em busca de exames, em busca de medicações, não conseguem atendimento. Por exemplo, o HGG hoje é uma demanda enorme. Nós temos hoje lá 3, né, segundo foi informado, 3 clínicos ali para atender, numa demanda de quase 300 pessoas por dia. Humanamente, o médico atender 100 pessoas com qualidade num dia de plantão. Bom, mas como é que a gente vai resolver esse problema? A primeira proposta é um conjunto, né? Não é uma solução apenas, mas a primeira proposta do nosso programa Atende Logo, que é um programa que a gente pretende informatizar toda a rede de saúde. Por quê? Porque hoje você consegue fazer uma compra na China, por exemplo, do seu aparelho celular na sua cama. Por que as pessoas hoje não conseguem ainda ter transparência, né, de saber qual é a vez, lugar dela na fila, quanto tempo que ela vai esperar e qual é a rede que está apta a atendê-la? Então, através do programa Atende Logo, não só informatizar a questão das marcações através de aplicativo, mas também informatizar os prontuários, para que essas pessoas não precisem ficar se
locomovendo de um lugar para o outro, de um hospital para o outro, porque a pessoa não sabe informar para o médico o que ela tem. É muito importante. Seria um aplicativo tanto para o cidadão quanto para o médico ter esse acesso. Sim, sim. Então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Quando há morte sem assistência médica, alguém que morre dentro de casa, e que não é um papel da Polícia Civil, vivi muito isso, e o médico chega ali, o socorrista, para atestar o óbito. Muitas vezes ele não consegue ter acesso ao prontuário para saber se aquilo ali é decorrente de uma doença, aquela morte é decorrente de uma doença pré-existente ou não. Então, a informatização do prontuário, ela intensifica isso. Com o programa Atende Logo, nós vamos saber, de fato, quantas pessoas estão nas filas esperando. Hoje, esse número não tem transparência. Não sabe quantas pessoas estão aguardando cirurgias, tampouco os exames. E como é que vai funcionar a questão das consultas? E eu acho importantíssimo trazer isso aqui à tona, porque com aquele ditado, com um machado só, a gente conseguiu resolver, uma cajadada só, a gente conseguiu, no nosso projeto, resolver 2 problemas. Hoje, a gente reclama muito da questão do centro da cidade, certo? Então, a nossa proposta qual é o maior problema da saúde hoje? É a fila das consultas, certo? As pessoas que estão aguardando consultas. Então, nós vamos colocar essa clínica da família no centro da cidade. Essa clínica da família vai atender o homem, a mulher, o idoso e a criança no centro da cidade. E ali nós vamos, obviamente, conversar com os donos de imóveis que estão parados ali. Se tiver alguém com problema de IPTU, a gente vai poder fazer compensação de dívidas para levar essas clínicas de atendimento para o centro da cidade. Com isso, a gente vai voltar a ter circulabilidade de pessoas e esse desenvolvimento que ao redor vai acabar acontecendo de forma natural, além de outros projetos a serem tratados no momento oportuno. Mas para não fugir do assunto da saúde. Então, nós teremos a clínica de exames e as pessoas sairão de lá, através de sistema informatizado, já com a sua consulta marcada. Ou seja, o médico vai dar o encaminhamento e ela já vai sair com a consulta marcada. E, Madeleine, mas como é que você vai suportar? É claro que você vai precisar de hospitais parceiros. E aí, necessidade de aumentar investimentos, por exemplo, nos filantrópicos, porque existem vagas, mas essas vagas não estão sendo ocupadas. Então, nós precisamos reduzir numa velocidade mais rápida possível o número de esperas. Para além disso, a gente vai montar um centro de diagnóstico de imagens, que hoje é uma carência muito grande da nossa região aqui, porque lá nós vamos ter raio-x, vamos ter tomografia, ressonância, funcionando em tempo hábil para que esses exames, que são os mais requeridos, né, para que eles possam ser feitos de forma rápida. E, complementando, a gente vai ter a caravana da saúde, que são as caravanas que vão levar a saúde, através de um ônibus equipado, às localidades mais distantes. Porque, por mais que você tenha todo esse aparato aqui na região central, existem pessoas que ficam lá à margem desse atendimento importante. Agora, ainda tem mais 2 detalhes que eu queria falar na saúde, já que a gente tem esse tempo aqui para tratar isso de uma forma séria. Hoje, as unidades básicas de saúde, as UBSs, infelizmente, elas não têm uma finalidade resolutiva. Ela não tem resolutividade. Explico-me. Uma pessoa vai com dor, com uma febre alta, à unidade básica de saúde. Consideremos aí que os sintomas sejam de uma infecção urinária. Com todo carinho e respeito, o médico que está lá, ele só tem em suas mãos um estetoscópio. Ele não vai conseguir dar aquele resultado àquela pessoa naquele momento, certo? Porque ela vai ter que sair, se deslocar dali para ir para uma emergência, provavelmente o HGG, que já está sobrecarregado, para fazer esse exame. Então, quando você tem um sistema totalmente informatizado, que é o futuro, né, de toda a cidade, hoje é tecnologia e informatização. Quando você tem essa situação informatizada, e um laboratório, que é outro projeto que a gente tem, um laboratório central para poder buscar esses exames, fazer esses exames, o resultado do exame voltar de forma informatizada, você desobstrui
a parte emergencial, entende? Você não vai deslocar a pessoa que já não tem dinheiro, que não tem ônibus hoje para ir, ela vai ter que aguardar. Eu vou até trazer aqui um exemplo que é da nossa vida prática. Eu, como mãe, felizmente hoje eu consigo, né, ter um plano de saúde. Se minha filha passa mal, ela vai para onde? Vai para o Ceplim, que é onde eu levo, aqui. E ali é realizado o exame, e ali a gente aguarda o exame. Às vezes demora um pouco, natural, mas o resultado do exame vem de forma informatizada. O médico já sabe, dali ele já vai prescrever o antibiótico necessário. Minha filha já vai sair dali, né, tomando um antibiótico para a infecção urinária, que é o nosso exemplo aqui. Então, assim, por que isso não pode acontecer na vida do pobre? Essa é a minha pergunta. Por que a gente não pode trazer os exemplos e a qualidade da iniciativa privada para a vida das pessoas que mais precisam? E isso a gente faz com a informatização e através dessa informatização e desse laboratório, né, em pontos estratégicos, você consegue dar essa solução. E aí a unidade básica ela não fica mais só como um ponto de observação e para ministrar uma novalgina ou tirar uma dor superficial, mas a gente vai atender isso de forma muito mais eficiente. E finalizando, né, potencializar o médico de família, né, que é um programa que precisa ser revisto com muito carinho, com muito olhar, porque o programa médico de família, quando a gente investe na prevenção, a gente vai economizar lá no final, né, na questão da saúde. Então, existe um estudo de cada $1 que é investido, você economiza 4, né, nos gastos com a saúde pública. Então, assim, não é simples, né, dizer assim, existe um projeto, existe um grupo, um encaixe de vários projetos para resolver o problema da saúde de uma cidade tão grande como Campos. Mas isso tudo só vai funcionar, Cláudio, a pergunta foi você que fez, né, Edmundo? Sim. Só vai funcionar se a gente tiver um comprometimento com a fiscalização das coisas. As coisas coisas e pessoas precisam funcionar. E aí, para isso funcionar, para essa fiscalização funcionar, a gente precisa ter uma auditoria. Eu acho que é o primeiro momento, né, da gestão, é uma auditoria, para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, a medicação está chegando, onde é que está chegando, tem medicação vencendo, tem medicação que pode ser transferida de uma unidade para outra, existe, por exemplo, unidade que precisa mais de uma medicação X do que uma medicação Y, e essa compra ser feita de forma inteligente. O que não dá para fazer é gastar o dinheiro de R$1 bilhão que é destinado para a saúde. Porque hoje, quando eu ouço todos os relatos que eu ouço todos os dias, eu vou mais uma vez frisar aqui para o ouvinte da Folha, todos os dias, absolutamente todos os dias, eu recebo essa reclamação das pessoas que vão e não conseguem atendimento, que as pessoas que hospitais estão faltando medicamento, por exemplo, para questões cardíacas que custa R$10. Que não vende na farmácia, mas custa R$10. Como uma medicação que custa R$10 está faltando num hospital público? Como é isso? Então, a gente tem que ter muita seriedade com uma medicação com um investimento de R$1 bilhão. Precisa ter fiscalização para que todos esses projetos que nós falamos possam acontecer. Então, a auditoria desses contratos e dos processos precisa acontecer como acontece na iniciativa privada. Você não tem, por exemplo, medicamento vencendo na iniciativa privada, porque tem todo um sistema de controle. Você não tem falta de médico na iniciativa privada de forma reincidente. Então, não estou falando que tem, mas que nós temos que pesquisar e ver por onde é que estão saindo, né, esses escapes, para que tudo isso possa confluir, seguir para o mesmo rio, que é, no final das contas, a pessoa ter qualidade de vida e ter acesso à saúde, que é um direito de todos. Candidata, educação, as propostas da senhora, pelo menos de forma básica aqui, mas o suficiente para a gente entenda o suficiente, e que a educação assim, ela tá junto de tudo. Você vai para a segurança, tem educação. Você vai para a saúde, tem educação. Se a gente tem uma educação, é a base de tudo, né? E aí,
a gente tem hoje um crescimento no número do IDEB, no índice do IDEB em Campos, que você pode questionar, as pessoas podem questionar até a forma, como que foi feito, mas não pode questionar que, acredito que Campos tenha crescido, é a soma da prova do SAEB com a aprovação automática. Isso é o que o governo, o Ministério da Educação ofereceu, Campos, como as cidades todas brasileiras usaram esse sistema e cresceu de fato. Mas o que pode ser feito para a educação no sentido de melhorar e crescer para essa população? Bom, afirmar aqui que eu sou absolutamente contra a questão da aprovação automática. Ela tem trazido grande prejuízo para as crianças. E aqui, mais uma vez, reitero que não é uma reclamação minha, mas é uma reclamação reincidente das pessoas. E aqui, mais uma vez, professores da rede pública que vêm até mim falar que é verdade, eles precisam aprovar as crianças, mesmo sabendo que essas crianças não têm condições mínimas de ler e escrever. E acaba que esses professores se sentem oprimidos, uma vez que eles têm que assinar, descrever vários relatórios porque a criança deixou de ser aprovada. Então, no fundo das contas, quem é que vai para a secretaria é o professor. Antigamente falava assim, a criança vai para a secretaria. É o professor hoje que está indo para a secretaria. De forma resumida, até eu explicar, a gente precisa trazer os pontos aqui de clareza para o nosso ouvinte. Então, primeiro, acabar com essa aprovação automática. 2, dar autoridade ao professor dentro de sala de aula. O professor, ele é um servidor público e ele merece esse respeito e essa autoridade para que ele possa conduzir da forma que ele entender pertinente, se o aluno tem ou não condições de ser aprovado. E aqui eu vou falar também na construção de escolas. Então, assim, passada essa introdução, eu passo agora a discorrer sobre isso. A aprovação automática, ela é uma realidade, ela acontece hoje. Então, para aquelas crianças que foram aprovadas sem saber ler e escrever, e essa é uma realidade, crianças do 9º ano não sabem, muitas delas não sabem ler e escrever. Isso é muito grave, muito sério. E eu retomo a minha fala aqui no primeiro momento de que essas pessoas não vão ter a oportunidade de serem empregadas num emprego digno no futuro, de concorrer com os nossos filhos que têm a possibilidade de estudar numa escola particular. Eu não acho isso justo, que uma criança de escola pública não tenha as mesmas condições, né, de concorrer ao emprego do que uma escola, de uma criança que estude numa escola particular. Então, nós vamos precisar fazer um pacto de verdade pelo contraturno, pelo reforço escolar dessas crianças que já foram aprovadas nessas condições. E esse pacto vai precisar envolver também a sociedade civil, porque nós precisaremos, por exemplo, de espaço físico para que isso aconteça. Esse espaço físico pode ser fornecido por outras entidades que não use, por exemplo, as suas estruturas físicas num período determinado. Nós precisamos usar nesse momento também o esporte como uma forma de trazer essas crianças de forma mais lúdica e mais intencional para a escola. A escola não pode ser um lugar chato, onde essa criança não tenha vontade de ir. Eu sou absolutamente contra a questão da tecnologia como ela está sendo aprovada hoje. Inclusive, eu não estou falando isso de forma isolada. Há um estudo da Unesco que demonstra que o uso da tecnologia em demasia, a entrega de tablet para a criança fazer atividade, a gente perde a questão analógica, as crianças não estão conseguindo desenvolver. Nós temos aí agora várias estruturas como chat, GPT, as crianças não têm mais o pensamento crítico. E lembrar que quando essas crianças vão para casa, não tem internet. Então, ela tem um tablet que não vai desenvolver o conceito analógico dela, o estudo, a escrita, e em casa ela não consegue usar porque ela não tem internet gratuita. E além disso, é realidade, tá? A gente sabe que muitas vezes a pessoa dentro de casa está passando fome, o tablet vai ser vendido como troca de comida. Então, não estou dizendo que a tecnologia não deve ser usada, mas não deve ser usada da forma que está sendo usada, porque ela está atrapalhando o processo de desenvolvimento. E aqui eu posso até trazer um exemplo, que em São Paulo o governador Tarcísio, ele foi nessa linha e depois se arrependeu,
voltou atrás e percebeu que não seria algo produtivo para os alunos, e aí houve a impressão do seu material, de fato, a tornar essa criança mais apta. Então, na questão da aprovação automática, nós vamos reforçar o contraturno para que essas crianças possam ter reforço, e vamos sim pedir ajuda da iniciativa privada para isso. Com relação aos professores, a autoridade, como eu falei, essa autoridade ela vai se dar pelo respeito que ele vai ter dentro de sala de aula, mas, sobretudo, nós precisamos trazer a valorização do professor. Como é que a gente pode fazer isso? Valorização tem muito a ver com dinheiro, né, gente? Vamos ser sinceros. Reconhecimento tem a ver com a capacidade das pessoas. Valorização tem muito a ver com o retorno financeiro. Então, como é que a gente pode linkar essas coisas? É fazer vários sistemas de bonificação para aquele professor que queira se aperfeiçoar, né? Ele quer se aperfeiçoar e ele vai ter oportunidade, através da academia do professor, de se aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento vai juntar bônus, e esses bônus podem ser traduzidos ao final em valorização financeira. Vou dar um exemplo específico. Hoje existe, quem está na ativa recebe algo chamado regência, que é um valor de gratificação porque ele está ali, na lida. Ele não está no administrativo, ele está na luta. Então, a gente tem que valorizar esse professor que está ali. Essa regência precisa ser melhorada. Há uma discussão se ela pode ser incorporada no salário do professor para que ele se sinta mais valorizado, porque é diferente. Você está num administrativo e você está, de fato, ali com um compromisso legal de alfabetizar a criança. E eu quero dizer que é uma satisfação muito grande para o professor quando ele se sente no seu propósito de realmente fazer isso, transformar aquela criança pela educação. Mas quando ele não consegue fazer isso, a sensação de ineficácia, de ineficiência, de falta de propósito, acaba impactando na motivação dele. Eu sei o que eu venho do movimento de desenvolvimento pessoal, eu sei o que é uma pessoa caminhar dentro do propósito de vida dela e uma pessoa que caminha sem propósito. Então, se ela vê que o trabalho que ela faz de transformação não está sendo concluído, ela fala, mais do que isso mesmo. Mas se ela percebe que existe um governo que está focado na sua validação, no seu aperfeiçoamento, para que isso possa ser aplicado na vida de transformação do aluno, você vai ver como é que esse movimento de transformação vai ser diferente. Então, a gente precisa ter... A educação está em crise, mas a gente precisa ter um processo, né, de educação, um processo educacional. E, para finalizar a nossa conversa sobre educação, a gente precisa construir novas escolas. O secretário de Educação já esteve, não sei se foi aqui, acho que ele deu uma entrevista aqui, dizendo que há falta de vagas, sim, na rede pública de saúde, e eu acho muito importante que haja a construção de novas vagas, e aqui eu vou trazer comparações bem reais do que é possível fazer. Então, hoje o governador Cláudio Castro vai terminar a Faculdade da Baixada, o custo da obra é 22 milhões. Né? Você pega aí os terminais que eu já citei, 20 milhões, que são só teto e 2 banheiros. Com esse valor, dava para a gente construir entre 13 e 14 escolas. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Então, a gente precisa priorizar o que você falou. Tem que priorizar a educação, porque a educação é a base de tudo. Se você tem educação, a criança come melhor, certo? E aí isso vai impactar na saúde e na higiene. Se você tem educação, ela tem higiene, vai impactar na saúde. Se você tem educação, você vai impactar no meio ambiente. Por quê? Essas crianças vão aprender a fazer reciclagem de lixo, elas vão aprender como separar e vão impactar as famílias dentro de casa. Você melhora o meio ambiente. Se essas crianças são bem alfabetizadas e no final elas vão ter oportunidade de ter um estágio, ela vai impactar na economia, porque a gente não vai aumentar a questão da miserabilidade. E eu não estou aqui pensando nos 4 anos que possivelmente você é governante. Eu estou pensando no futuro de uma cidade que vem só se afundando e pensando que royalties vai pagar nossos custos. Não vai pagar. Já há estudos que em 2027 as coisas vão começar a piorar muito. E nós vamos fazer o que com isso? Nós vamos continuar vivendo às custas de um recurso finito, achando que ele é infinito? Não dá para pensar assim. Candidata, pois não. Desculpa, eu não queria perder seu gancho dos terminais para chegar à próxima pauta, pois porque não. A gente tem que abordar todos os temas, tá né, com os candidatos. Desculpe. Perfeito. Mas o transporte público. Eu vou estar numa opinião, minha opinião, tá. do Luizo. Perfeito. Acho que transporte público, sem sombra de dúvida, uma calcanhar de Aquiles desse governo. Isso
Isso é questão técnica, né? Não é questão política. Uhum. Não é, como você mesma disse no bloco anterior, não é um problema que começou nesse governo. Ele vem se arrastando pelo menos desde a passagem a R$1. Foi um programa populista tratado por Rosinha. Quando caiu o preço do barril do petróleo em 2014, isso implodiu, levou as empresas todas a um colapso. O saudoso promotor Marcelo Lessa teve uma atuação naquele momento, né, de capital, ali na linha de frente. Enfim, o problema vem se arrastando de lá para cá. Passou o governo Rafael, tentou-se com esses terminais provisórios uma solução, não foi conseguida, né? Entre uma interface entre vans e ônibus, não foi conseguido. Vladimir critica isso na campanha. E repete. Mas agora com terminais que seriam fixos, que realmente vão, o que tudo indica, vão terminar esses 4 anos sem conclusão. E continua o problema. Quer dizer, de fato... Ele fala que consegue 520 milhões, não conseguiu nada. É um empréstimo para ser pago, né? Que é agravado pela extensão territorial do município, que é um município muito grande, né? Como fazer, de fato, para a gente começar a encaminhar uma solução para o transporte público de Campos? Bom, explicar, como você já explicou muito bem, esse problema não é um problema de agora. É preciso deixar isso muito claro. Isso vem se arrastando de 30 anos, porque o equilíbrio econômico das empresas foi quebrado no momento em que se teve a passagem a R$1 e não se subsidiou, né, não se custeou, na época a Rosinha não custeou essa diferença de valor e as empresas quebraram. E ainda houve a inserção das vans, certo? Então, hoje, para ser bem sincero, e olha que eu estudei esse tema a fundo, porque é o principal problema da cidade. Hoje, se você fizesse nova licitação aqui na nossa cidade, nos moldes em que estão hoje, você não tem empresa que queira vir fazer licitação em Campos. Porque financeiramente também não vale a pena, você entende? Do jeito que as coisas estão. Do jeito que as coisas estão, não é possível manter o equilíbrio econômico. Então, a única... E assim, trazer um projeto eleitoreiro para dizer que vai botar passagem gratuita na cidade, como eu já ouvi dizer que é o projeto do Jefferson, não funciona. A verdade é que não funciona. Não há como fazer numa cidade de magnitude, do tamanho da extensão territorial que Campos. A não ser que você tire todo o dinheiro da saúde e de todas as outras da educação para poder jogar no transporte e resolver esse problema. Então, assim, vamos falar de forma séria as coisas verdadeiras. E aí, o que eu quero dizer? O sistema, que é esse sistema de integração, ele funciona. Mas para ele funcionar, existem preceitos que precisam ser respeitados. E os preceitos que precisam ser respeitados cada um no seu quadrado. Ele só vai funcionar assim. Cada um no seu quadrado significa que as vans, elas não podem circular dentro da cidade. As vans precisam... Nós vamos prestar atenção. Para fazer isso, não tem que ser de forma séria e com planejamento. Não pode ser da forma improvisada, como você falou, como foi os terminais lá da época de Rafael Diniz, nem muito menos da forma de enrolamento que nós estamos tendo aqui. Então, nós vamos fazer isso de forma moderna, certo? E fazendo através da integração. E aí eu vou explicar. Os terminais, eles precisam existir, que a gente chama, né, de integração, para que as vans possam circular só até esses terminais. Hoje, por exemplo, uma pessoa que vem do Farol, pessoal, paga R$15 numa passagem. Tem cabimento alguém que mora no Farol trabalhar em Campos pagando R$15? Não compensa. Não compensa. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é só não, estou falando de Santo Eduardo, todas essas localidades mais distantes. Essas pessoas não conseguem emprego. Foi em Dores de Macabu que eu tive essa semana. Eu falei, a gente não vai conseguir nunca emprego. Como é que a gente faz? Primeiro que não tem transporte, depois como é que eu vou pagar R$15 por dia para ir para a cidade? Então, não existe essa possibilidade. Essas pessoas vão pegar essas vans que vão circular só nas regiões mais distantes. E, obviamente, que elas terão subsídio também, a parte de subsídio do governo, e elas levarão as pessoas até o terminal e de forma unitária essas pessoas vão pagar, né, no valor global a passagem e pegarão o ônibus que transitará dentro da cidade. Se vans e ônibus continuarem concorrendo dentro da cidade, as empresas vão continuar quebradas,
as vans, porque elas acabam burlando o sistema, né? Passam à frente e tal. E no final das contas, ninguém ganha. Preste atenção, ninguém ganha. Nem a van ganha, nem o ônibus ganha. E quem mais sofre com isso tudo é a população, que até hoje está sem transporte. Então, para fazer, vai ter que colocar o sistema de integração, vai ter que ter uma fiscalização séria, ou seja, cada um no seu quadrado. Saiu do seu quadrado, vai ser penalizado. A história é essa. Esses dias me perguntaram numa outra entrevista, mas não tem medo de ameaça? Eu falei, eu vou ter medo de ameaça quando? Eu fui lá, ameaçada lá naquele caso de Renato Machado, com uma interceptação telefônica em curso, dizendo que a pessoa ia me matar naquela semana, e firme e forte partir para dentro. Se você for ficar com medo de ameaça, você não vai tomar conta de uma cidade de 500 mil habitantes dentro de Campos. Então você tem que ter firmeza na fiscalização, cada um no seu quadrado. Burlou, vai sair do sistema. Só para lembrar que o secretário de Macaé de Transporte, que baniu o van de Macaé, ele foi morto chegou a ser executado pela chamada milícia das vans, né? Enfim. Esse caso, né? É um caso sério, mas assim, e o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a população mais 4 anos sem resolver esse problema? Alguém tem que chegar com coragem para resolver, pessoal. Tem que chegar com coragem para resolver. E se tiver algum mecanismo, como você falou aí, nós vamos ter que repreender, a polícia vai ter que agir e nós vamos ter que fazer isso de forma séria. Trazer aqui na questão do transporte também, vou trazer uma informação que eu trouxe no começo. Colocar câmeras nas vans para que as mulheres possam se sentir mais seguras, inibidas na questão dos abusos. A questão do aplicativo, para que a pessoa possa saber a que horas vai passar o ônibus, quanto tempo que ela pode esperar. É importante essa informatização também para a gente saber quantas pessoas usam, qual é o horário de pico e fazer a circulabilidade entre as linhas que hoje a gente não tem mais. Então, hoje quem mora no Parque Eldorado Carioca, Jardim Carioca, para ele ir de um bairro a outro, uma coisa que leva de carro 5 minutos, ele precisa de 2 horas. Ir para lá, voltar, não existe mais os ônibus circulares que existiam, por exemplo, quando eu era criança. Então, é importante a gente reintegrar essas linhas para facilitar. E a gente também pensa numa linha gratuita entre as instituições de saúde. Uma linha, obviamente, que não seja uma linha com tantos horários, mas que ela possa circular entre os principais hospitais, que é Ferreira Machado, HGG, para que essas pessoas que são deslocadas de um hospital para outro possam ter a segurança de que ela vai poder ir e poder voltar com tranquilidade para cuidar da sua saúde. Bom, de forma genérica, é o que a gente tem para resolver o transporte da nossa cidade. E é importante a pessoa saber que nós vamos resolver. Isso que a população não quer saber de quem é o problema, se está há 30 anos, se o problema é da licitação, se é da empresa, ela quer saber quem é que vai resolver. E eu estou aqui para dizer que eu vou resolver o problema. Candidato, outra questão não menos importante também, e de um tempo para cá, ela não consegue ser mais solucionada, pelo menos é uma opinião minha também, eu acho que não consegue mais ser solucionada sozinha, que é a segurança. Sozinha que eu digo, e aí no seu caso, né, titular da delegada da Polícia Civil, pode falar com mais propriedade. Inclusive nós chegamos a conversar aqui, né, Luiz, com um ex-comandante da Polícia Civil no estado do Rio, e a gente batia muito na questão da inteligência da polícia, que precisa ser muito investido. Enfim, importantíssimo. A pergunta é sobre segurança, e aí eu já encaixo aqui a Guarda Municipal, que aí vai estar no comando de quem vencer as eleições a prefeito. Como é que você pretende trabalhar com a segurança no município, utilizando a Guarda Municipal e com a sua experiência na polícia? Você pretende armar a Guarda Municipal também? Sim, com certeza. A Guarda Municipal precisa ser armada, porque é importante esclarecer à população que em todo lugar que a guarda foi armada e bem treinada, eu vou repetir isso 3 vezes, bem treinada. Uma guarda precisa ser bem treinada para que isso funcione. E em todos os lugares em que a guarda foi armada e bem treinada, houve uma redução absoluta nos índices de roubo de rua e roubo de veículo. E aqui eu quero trazer um dado muito importante, porque hoje o 8º Batalhão, que é o batalhão aqui da nossa área, ele tem aí cerca de 800 policiais, há uma defasagem muito grande no número de policiais militares, e esses 800 policiais, eles atendem São Francisco, São Fidélis, São João da Barra e Campos. E aí é uma sobrecarga, né, dos meus irmãos de farda, dos policiais militares, muito grande.
considerando que a gente tem uma área muito conflagrada, que é ali a região de Guarulhos, a gente acaba que o contingente de Campos, ele fica bem concentrado ali naquela região. É importante que a Guarda Municipal ela atue como um braço dessa força policial, e isso tem um impacto muito bom, como eu falei, nos crimes patrimoniais. É claro que a guarda não vai trabalhar em homicídio, prevenção de homicídio, nada disso. Mas é importante que ela seja uma extensão, e principalmente essa extensão nos locais mais distantes. Localidades que eu tive como Serrinha, Santo Eduardo, essas pessoas reclamam muito da sensação de insegurança, sabe? E essa sensação é muito ruim. E coisas que podem ser resolvidas simplesmente pela presença da guarda. Às vezes é uma turbação. O que é turbação? Aquelas pessoas que passam com moto alta, que acordam as crianças, e aquilo ali incomoda as pessoas. No frigir dos ovos, aquela pessoa não sabe que aquilo ali é tudo um problema de polícia. Você está entendendo? Então, a presença da Guarda Municipal, a presença de uma viatura da Guarda Municipal ali, já traz essa sensação de segurança para esse munícipe, ela já faz essa prevenção. Porque para o bandido, viatura é viatura também, entendeu? Ele não vai se arriscar se ele sabe que por ali está circulando uma viatura. Então é importante ter a guarda como extensão, principalmente nesses lugares distantes. Pretendo armar a guarda assim, treiná-la bem. Preciso haver uma corregedoria forte. É isso que a pessoa diz, mas vai armar a guarda. Mas tem que lembrar que tem o ônus e o bônus, né? Também, candidato? Sim, perfeitamente, porque isso é muito importante. Então, você vai ter aí ônus e bônus, né? Desculpa, a dificuldade, para trazer uma linguagem mais clara, a guarda quer ser armada, é um desejo dos guardas, mas eles vão ter que responder uma corregedoria forte. Falhou, vai responder disciplinarmente. E porque a Polícia Militar, ela tem uma corregedoria muito forte, né? Então, eles têm todo o cuidado com o seu armamento e sabem que não podem usar de qualquer forma porque vão responder. E aí, lembrar também, o que eu penso ainda para a segurança, é a questão do aplicativo que vai trazer o deslocamento da mancha criminal. Eu posso aqui, com bastante tranquilidade, porque eu venho da área da segurança pública, dizer da importância que esse aplicativo que monitora esse deslocamento, porque hoje aqui na cidade a gente tem os corredores, né, que a gente chama de corredor de fuga. Então, quando a Polícia Militar, através do sistema de inteligência, que é o Sistema Integrado de Metas, faz com a Polícia Civil esse monitoramento, o deslocamento da mancha criminal, ou seja, onde é que está mais quente, né, onde é que acontece mais crime, ele vai mudando mês a mês. E se a guarda consegue, junto com eles, fazer esse monitoramento, essa integração, você consegue fechar os corredores de fuga. Sabe o que vai acontecer na nossa cidade? O bandido vai querer praticar crime em outro lugar. E aí vai acabar aumentando, a gente vai ter que trabalhar de forma regional, porque eles vão sair daqui. Então, nós vamos diminuir o impacto dos crimes de roubo de rua. E ainda dizer que o sistema de câmeras, de monitoramento, não pode ser só um sistema de trânsito. Prestem atenção. Colocamos sistema de câmeras. Estão focados no trânsito. Não estão focados no crime. Porque se fosse no crime, estariam em outros pontos completamente diferentes. Então, essas pessoas que vão fazer o monitoramento da inteligência das câmeras da prefeitura precisam ter uma análise criminal para poder ajudar no impacto da segurança. E, para finalizar, a câmera, essa guarda hoje ela é vista pela população muito como alguém que repreende, que aplica só multas. E é importante que a gente dê uma conotação educativa. Mais uma vez, Cláudia, educação vem para o nosso assunto. É colocar a educação, inclusive, na nossa cidade. A guarda pode ajudar na educação do trânsito. A nossa cidade é uma cidade que precisa ter um pouco mais de modos no trânsito, sabe? A gente vai em outras cidades, no Rio, no Sul, as pessoas conseguem atravessar com educação, as pessoas param para as outras passarem. Aqui. Falta um pouco mais desse incentivo na educação, e eu acho que a guarda pode ser a nossa grande aliada, inclusive transformar essa visão institucional que muitas vezes acaba sendo pejorativa em relação à nossa guarda. Muito bem. Delegada, então vou acrescentar esses 3 minutos aqui do próximo bloco. Fechou? Perfeito. Combinado, então? Vamos lá. Muito bem.
A gente faz então o fechamento desse bloco, vamos a um rápido intervalo, a gente continua conversando aqui neste programa com a candidata, a delegada Madeleine, no próximo bloco, nessa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura, que tem o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais do que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.